local. Pode começar um pequeno ordelo, que fica essa glândula cheia de secreção, e se isso infectar, vai se formar um calásio, que é essa região infectada. O ideal é para você, né, que às vezes não pode deixar de se maquiar, é sempre que chegar em casa você usar o demaquilante ou até uma solução com shampoo Johnson diluída com água para retirar toda a maquiagem, não ficar nada. Que aí você pelo menos garante que as suas 8 horas de sono você vai estar sem maquiagem para desobstruir esses locais. O Diácono Freitas, do bairro Novo Glória, ele está querendo saber se os consultórios médicos ainda estão com o mesmo procedimento com relação à Covid, ou se já relaxou, se já está tranquilo. A vigilância sanitária, ela ainda mantém os mesmos protocolos de exigências, então ainda precisa ter distanciamento entre as cadeiras, o número de pacientes dentro da sala de espera foi reduzido ainda para 50%, ainda é necessário passar álcool, né, em todos os lugares em que os pacientes tocam, um aumento do número de vezes de limpeza também dos toaletes, dos consultórios. Ainda a recepção precisa ter aquele vidrinho, na verdade é um plástico que divide a recepcionista do paciente, além de que elas continuam usando máscara e todos dentro do consultório é exigido o uso de máscara. Então ainda não teve por parte da vigilância sanitária nenhum relaxamento das normas, a gente está aguardando, né, se eles vão dar novos protocolos, mas por enquanto são os mesmos protocolos. Ah, bacana. O Arthur Costa, do bairro Sion, quer saber se ficar no ar-condicionado por várias horas, porque ele trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, é muito prejudicial para os olhos, e o que ele pode fazer para evitar que isso aconteça? Sim, é muito prejudicial e é a realidade de uma boa parte da população que trabalha em escritório. Então, o que você pode fazer, Arthur, é pedir para o seu médico oftalmologista prescrever para você um colírio de lágrima artificial. Existem várias no mercado, várias marcas. E o ideal é que você use esses colírios, uma gotinha em cada olho, a cada 4 horas. Dessa forma, o tempo que você está trabalhando, a sua córnea continua lubrificada e você diminui, né, a chance de você ter um olho seco e reações referentes a olho seco no seu olho por causa do ar-condicionado. Então, está aí respondida a pergunta. O José Cláudio Vasconcelos, do Barro Preto, ele quer saber se a lente de contato ela é do mesmo tamanho para todos os olhos, se há uma diferenciação no tamanho e se a qualidade da visão do óculos e da lente de contato é a mesma, e se a lente pode sair do lugar e prejudicar a córnea. Bom, vamos lá. Existem 2 tipos, na verdade, 3 tipos de lentes de contato. Existe a lente de contato gelatinosa, que é essas mais comuns, que inclusive dá para achar em óticas. A lente de contato rígida e hoje também tem uma lente de contato escleral. Então, a lente de contato rígida e escleral, ela é feita sob medida para cada paciente. Então, é necessário que esse paciente faça com o oftalmologista um teste de lente de contato para que ele faça o exame do paciente, faça uma topografia de córnea do paciente, veja a curvatura da córnea dele e coloque que uma lente fique exatamente adequada àquele paciente. E é encomendada uma lente para ele. Então, essa lente não tem como ele dar, vender, trocar, a lente é desse paciente. Agora, em relação à lente de contato gelatinosa, o que as fábricas fazem para aumentar o número de vendas e ficar mais fácil para que elas fabriquem o maior número de lentes de contato, elas estudaram a população geral e colocaram que a população geral, na idade de 15 até 70 anos, a média da curvatura da córnea é em torno de 18. Então, o que eles fizeram? Fizeram várias lentes de contato com a curvatura que varia nessa média das pessoas. Só que, às vezes, um alto míope, uma pessoa que tem um olho muito grande, ou um hipermétrope, que o olho é muito pequeno, pode não dar certo. Então, nesses casos, a gente pode encomendar também lentes gelatinosas mais adequadas para aquela pessoa e mandar fazer uma lente para ela. Só que essas que a gente acha na ótica já tem uma curvatura
média. Então, a média da população é aquela curvatura. Então, geralmente dá certo. Doutora, para a pessoa comprar uma lente de contato numa ótica, ela precisa de receita? Ou essa lente pode ser vendida sem receita? O correto é ele ir com a receita do óculos e a ótica fazer adequação para a lente de contato, mas ter uma receita e, de preferência, uma receita com menos de 6 meses da data do exame. Ah, tá. Tanto para a lente de contato quanto para o óculos, né? E o correto é a ótica, se vê que tem mais de 6 meses, pedir para o paciente procurar o oftalmologista, refazer o exame antes de comprar, porque muitas vezes ele vai ficar insatisfeito com o produto e é porque o grau mudou por algum motivo. Entendi. O Januário Cordeiro, do bairro Serra, quer saber se olhos escuros são mais resistentes que olhos claros, porque ele ouviu dizer que olhos claros são mais sensíveis e mais frágeis que olhos escuros. Será que isso é verdade? Na verdade, o que muda, né, o olho claro do olho escuro é a quantidade de melanina na íris, né? Então, as pessoas com menos melanina têm os olhos mais para o verde e para o azul, e aquelas pessoas com mais melanina vai ficando mel, marrom e preto. E o que isso muda? A quantidade de luz que entra no seu olho e a quantidade de luz que bate dentro da sua retina. Então, as pessoas com os olhos mais claros, elas geralmente têm mais fotofobia do que as pessoas com olhos escuros. Então, a luz incomoda essas pessoas geralmente muito mais. E no final da vida, então, mais assim, depois dos 60, 70 anos, essas pessoas geralmente com os olhos mais claros têm uma tendência a ter mais doenças da retina do que as pessoas com olhos escuros. Então, uma das doenças que acomete a retina e que piora com a quantidade de exposição ao sol chama doença macular relacionada à idade. E é comum em pessoas de pele clara e que também têm os olhos mais claros. A Marcela Santos, do bairro aqui do Santa Teresa. Obrigada aí pelo seu acesso, pelo seu carinho, viu, Marcela? Ela está questionando se idoso pode usar lente de contato. Pode sim. Né? Ele só precisa ter um exame antes com o médico oftalmologista para ver se ele não tem nenhuma contraindicação. Então, a gente analisa a córnea desse paciente, vê se a córnea é uma córnea saudável, sendo uma córnea saudável que não tem blefarite, que é uma infecção da pálpebra, não tem nenhuma lesão na córnea, a córnea não tem olho seco, não tendo nenhuma contraindicação formal ao uso de lente de contato, ele pode usar lente de contato, sim. Daí a gente tem que ver também a habilidade desse idoso para colocar e retirar as lentes. Quando é muito idoso e a pessoa já tem um Parkinson ou um tremor nas mãos, para ele é mais difícil. Mas se tiver uma pessoa para ajudar, né, bem próximo, a gente pode treinar a pessoa também. Não é muito comum, acaba que no idoso muitas vezes a gente opta por uma cirurgia de catarata e colocar uma lente intraocular, quando a pessoa já tem catarata e tem indicação, mas eu tenho alguns pacientes idosos que usam a lente de contato e amam usar, e estão muito bem adaptadas a ela. Doutora, a partir de qual idade a pessoa já pode desenvolver a catarata? Ou não há um fator predominante com relação à idade? Na verdade, a catarata pode existir em qualquer idade, Jane. Inclusive, existe a catarata congênita, que são nenéns que já nascem com a catarata por alguma doença, às vezes intrauterina, uma sífilis, né, alguma predisposição para a catarata. Ou apenas a catarata congênita mesmo, genética mesmo. Agora, existem as cataratas que vêm um pouquinho mais cedo por uso de medicamentos. Então, por exemplo, pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, precisam usar corticoide por longos tempos, esse corticoide pode fazer uma catarata nessas pessoas. Então, às vezes, você pega paciente de 40 anos com catarata. E pessoas também que têm uveíte, então infecções que são dentro do olho, podem também ter catarata bem mais cedo. E a catarata senil, que geralmente vem depois dos 60, 65 anos. O diabético também tem catarata mais cedo do que o restante da população. Certo. A Clarice Maia, de Betim, disse que a mãe dela tem 75 anos, foi diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade. Ela quer saber direitinho o que é, o que ela vai ter que fazer, se a mãe corre o risco de ficar cega, o que ela precisa fazer.
A degeneração macular relacionada à idade, ela vai perguntar para o médico da mãe dela qual que é o subtipo dessa doença, que tem dois tipos. Tem uma que é seca e a outra chama exudativa. Então, se o da mãe dela for uma DMRI seca, ela vai precisar usar antioxidantes, que são vitaminas, são comprimidos orais, que ela vai usar todos os dias para sempre, né? E continuar o acompanhamento médico a cada 6 meses. Se o da mãe dela for a exudativa, o médico provavelmente vai ter indicado ou já indicou um tratamento com injeções intraoculares. Essas injeções são com medicamentos antiangiogênicos e essas medicações fazem com que esse líquido que está dentro da retina, ele vá embora e diminua a quantidade de líquido, nisso diminui a cicatriz, nisso melhora a visão da pessoa. Então tem que saber qual que é o subtipo da doença para ela saber para qual caminho o tratamento irá. São 2 tratamentos completamente diferentes. Sim. Ok. A Maraísa Carvalho, lá do centro, quer saber se a trombose na retina pode ser evitada e de que forma, se puder. É uma doença que é muito difícil ser evitada, mas o ideal é a gente ver o motivo que ocorreu essa trombose. Então, ela está muito ligada a pessoas com hipertensão arterial sistêmica com mau controle. Então, aquela pessoa que tem hipertensão arterial, é mais um motivo ela controlar muito bem essa pressão arterial em todos os horários do dia, né? Então, eu já vi muitos pacientes que não sabiam que a pressão estava descontrolada e fez um mapa e descobriu que, na verdade, à noite, ela tinha picos de pressão arterial de 200 por 100, de 180 por 100 e não tinha sintomas, né? Porque ela estava dormindo e nem sabia disso. Então, é importante esse controle da hipertensão arterial em pessoas que têm. É importante também para evitar as oclusões vasculares da retina, ter uma boa saúde, fazer caminhada, uma comida mais saudável, né? Só agora tem alguns fatores que são genéticos, que aí é mais difícil a pessoa prevenir. Mas aquelas pessoas que têm doenças no sangue já de origem, que são pró-coagulantes, elas fazem coágulos desnecessários, vamos dizer assim, elas precisam ter o hematologista acompanhando. Alguns vão passar apenas uma aspirina infantil, outros vai ser necessário, inclusive, o uso de anticoagulantes orais. Então, muitas vezes a pessoa é surpreendida com a trombose ocular e a gente vai atrás do diagnóstico sistêmico depois, né? É muito difícil essa prevenção, na verdade. E antes da gente continuar aqui com as nossas perguntas, eu quero me comunicar diretamente com o associado aqui da Associação Mineira de Cronistas Esportivos para lembrar que o CBHO tem vários convênios, são mais de 100 convênios, com certeza lá vai ter o seu, e também, claro, tem convênio com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, além de vários procedimentos como campo visual computadorizado, ecografia, epilação a laser, fotocoagulação, IAG laser, topografia, testes de lente de contato, tudo o que você precisa para sair com a sua visão 20/20, como eles falam, ficar aí enxergando perfeitamente. E a CBHO está lá na Rua São Paulo, bem ali ao lado do Shopping Cidade, Rua São Paulo, número 893, sala 907, além das outras unidades no Shopping Via Shopping Barreiro, Avenida Afonso Vaz de Melo 465, em Contagem, bem ali na divisa com Betim, que é na Rua Simonésia, número 150, loja número 3, e em Juatuba, no centrinho de Juatuba, Avenida Tano Saliba, número 332, loja número 4. E para quem está me mandando mensagem aqui, perguntando o telefone principal do CBHO, eu estou fuçando, dando uma olhadinha direto aqui no site para te falar, é o 4103-3006, que também é Zap. Então, você pode
mandar o seu zap direto para o CBHO e pegar lá todas as suas informações, agendar a sua consulta. E o CBHO, como a pergunta aqui já até chegou para nós aqui via zap, permanece com todos os cuidados com relação à Covid-19. Então, você pode ir tranquilo, fazer a sua consulta, tem distanciamento social, muito álcool em gel para todo mundo, está lá à vontade para você se servir, e os médicos, todos os funcionários estão de máscara, então fica tranquilo e marca a sua consulta, que com certeza você vai gostar. E seguindo por aqui, a Jusceleide Vaz, do bairro Tupi, está querendo saber o que é fundoscopia. Fundoscopia é um nome diferente para o exame de mapeamento de retina. Então, é um exame em que o médico oftalmologista vai pingar um colírio, esse colírio vai dilatar a retina, vai dilatar as pupilas, e assim fica mais fácil dele analisar com um oftalmoscópio indireto, que é um aparelho que se coloca na cabeça com uma lupa, e a gente consegue ver toda a retina, consegue ver o disco óptico, consegue ver a mácula, que é o centro da retina, consegue ver toda a periferia da retina para ver se tem algum pré-descolamento de retina ou descolamento de retina, consegue ver se tem algum tumor intra-retiniano ou não. Então, é um exame bem completo e necessário para toda a população, pelo menos uma vez ao ano. A Andréia Pena, do bairro Santa Efigênia, está te fazendo uma pergunta, doutora, a respeito de câncer. Ela quer saber se câncer também atinge os olhos. Sim, câncer também atinge os olhos. O câncer nos olhos, ele pode ser primário ou secundário. Então, ele pode ser realmente de origem ocular, ou ele pode ser uma metástase de um câncer de pulmão, de um câncer de mama, com metástase para os olhos. Esse exame que a gente acabou de falar, o mapeamento de retina, a gente consegue fazer um screening bem legal para ver se a retina tem alguma imagem que sugira algum câncer, né? O exame inicial que a gente faz, além do exame, né, de biomicroscopia, o exame que já é feito na consulta oftalmológica completa. E o Mário Brito está ligadinho na gente aqui, tá ouvindo aí o nosso bate-papo. Ele mora lá na Savassi. Um abraço para você, viu, Mário? Muito obrigada pela sua mensagem. Ele falou que ouviu, doutora, você falando em uveíte. Ele nunca ouviu falar nisso e quer saber o que é. Mário, uveíte é uma inflamação de uma região dos olhos que a gente chama de úvea. Então, o que seria isso? O nosso olho, ele é bem complexo, ele é cheio de camadas, né? A camada mais externa é a córnea, e depois vem a íris, que dá cor para os seus olhos, e essa úvea, ela faz parte da íris. E atrás vem o vítreo, que é o gel, que faz com que o seu olho fique com essa consistência mais quase durinha, né? E depois que vem a retina. Então, essa região que está bem no meio do olho, essa úvea, quando ela inflama, ela realmente causa uma baixa de visão muito grande. A uveíte, ela tem várias causas. Várias doenças infecciosas podem causar ela. A mais comum no Brasil é a toxoplasmose, né? A toxoplasmose a gente pode pegar tanto o bebezinho da mãe durante a gestação, como a gente adulto comendo algo que está infectado, a gente não sabe, não lavou direito, uma alface, um tomate ali, uma maçã, e você come aquilo, e esse parasita ele vai parar lá na sua retina ou perto ali da íris, né? E vai causar uma infecção, e isso aí, se não for tratado, pode ter várias consequências, inclusive até cegueira, né? Então, a uveíte, ela tem, assim, várias causas. Outra causa é inflamatória. Então, pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, elas podem ter um outro tipo de uveíte que a gente chama de uveíte anterior. É uma uveíte que é, vamos dizer assim, um pouquinho mais branda do que essa que eu falei, que é a posterior, mas que também ela pode causar várias complicações oculares, inclusive chegar a dar até glaucoma. Então, ela tem que ser tratada quando tiver. Como que a pessoa vai saber que está com uveíte? Não vai saber. Ela vai só perceber que a visão está embaçada e que o olho está estranho. Algumas vezes fica
com uma leve dor naquele olho e vai procurar o médico oftalmologista. No exame básico assim de consultório, existe aquele aparelho que a gente faz a biomicroscopia. E é nesse aparelho que a gente vai ver que o olho está inflamado, com células inflamatórias no lugar errado, e aí a gente vai começar o tratamento. A senhora Solange Barcelos tem 70 anos. E eu queria mandar um abraço especial para ela, que também está nos ouvindo nesse minuto. Aliás, eu quero agradecer já aí para as pessoas que estão agora começando a nos enviar perguntas simultaneamente aqui pelo zap da rádio. Vou até aproveitar e falar o zap, é o 996560001. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. A Solange Barcelos, muito obrigada, viu, dona Solange? Um abraço para você também. Ela falou o seguinte, que ela observa que, na época que ela era jovem, as pessoas não usavam tanto óculos. E ela tem observado os netos dela, os filhos, e as pessoas mais jovens que a rodeiam, a maioria está usando óculos. Ela quer saber se esse mundo moderno é ruim para os olhos. Sim, infelizmente, a gente recebe muito mais luz, né, atualmente do que na época que ela era jovem, que ela era adolescente, né? As crianças ficam mais tempo no computador, no celular, na televisão, e tudo isso faz com que a gente miopize nossos olhos. Então, o que tem aumentado muito é a miopia, né? Que pela frequência, pelo aumento do número de vezes você fica lá horas lendo e com aquela luminosidade nos olhos, a gente tem miopizado muito. Então, tem aumentado muito a miopia. E até no último ano agora da pandemia, a Academia Americana de Oftalmologia fez um estudo mesmo e viu que teve, inclusive nesse último ano, um aumento da miopia em crianças. E foi realmente porque as aulas ficaram online, né? A gente teve todo aí um mundo que foi para o computador, né? Então, isso tem acontecido mesmo. Agora, um outro aspecto também é que hoje em dia as pessoas têm mais acesso ao médico oftalmologista. Então, provavelmente, né, há 50 anos atrás, por mais que a pessoa tinha algum grau de óculos, às vezes ela ia sofrendo com aquilo e acabava não fazendo diagnóstico e não usava o óculos. E tinha dor de cabeça, ficava incomodada, mas não tinha acesso a esse médico. Então, também hoje tem um acesso maior ao médico oftalmologista. O preço dos óculos também tem preços mais acessíveis. Então, acaba que toda a população hoje está muito mais atendida do que há 50 anos atrás. Então, são dois fatores, né? Tem o acesso ao médico mais fácil e o aumento da miopia. Doutora, com relação a essa questão da tecnologia, das horas passadas, das longas horas passadas na frente dos computadores, das telas, enfim, telefones mínimos, né, sempre consultando, alguma outra alteração ocular surgiu em decorrência desses novos tempos que antigamente não tinha? Na verdade, aumentou também a síndrome do olho seco, né? Então, há anos atrás já existia, né, o olho seco, mas era mais em pessoas com doenças reumatológicas, que são pessoas que geralmente já têm o olho seco. Inclusive, a gente faz muito um teste que chama teste de Schirmer, que vários reumatologistas pedem constantemente para saber como é que está o olho seco daqueles pacientes específicos. Mas agora o olho seco virou algo muito comum, né? Porque junta o celular, o computador, as telas em geral e mais o ar-condicionado, então aumentou muito mais e muito mais pessoas têm hoje o olho seco. Então os sintomas são os olhos ardendo, cansaço, fica às vezes com uma leve vermelhidão em olhos secos mais leves, e tem os olhos secos mais graves também, né? Então o que eu vejo que aumentou além do óculos é a síndrome do olho seco. E quando é essa questão mais grave, o que ele pode causar? Começa a dar, inclusive, alterações na córnea, né? Então, algumas úlceras pequenas de córnea podem acontecer, chamam úlceras marginais ou úlceras de córnea mesmo, que daí devem ser tratadas, algumas vezes até com o uso de antibióticos, lentes de contato. Uhum. E, por fim, vamos fazer aqui a pergunta do Ebert Damásio. Ele é do bairro Santa Efigênia. Ele quer saber se o procedimento
para transplante de córnea é sempre o mesmo? São todos iguais? Se há um padrão ou se cada caso é um caso? Na verdade, há um padrão para cada transplante de córnea. Então, o transplante de córnea, ele pode ser da córnea total ou ele pode ser um transplante lamelar, que é apenas uma parte da córnea. Mas o procedimento ele é padrão, né? Desde que o médico escolha qual que vai ser o tipo de transplante, se for feito no hospital X ou no Y, será o mesmo padrão. Então, doutora, esse transplante lamelar é só um pedacinho, um retalho de córnea. Ele se funde com o que fica? Isso, exatamente. Imagina a córnea como se fosse uma laranja. Então, se vai pegar a córnea inteira, você ia pegar toda a casquinha da laranja. E daí você vai tirar a casquinha da laranja do outro e colocar a casquinha nova. Esse é o transplante total. Agora, o lamelar é como se você pegasse a casquinha da laranja e dividisse ela no meio. Você vai deixar uma parte da casquinha ainda no olho da pessoa e só a partezinha de cima você vai tirar e colocar uma nova. Então, ela cola na outra. Mas deve acontecer um risco maior de rejeição, não? Olha, acredito que não. Acredito que seja bem semelhante. Né? Que a gente usa colírios também, para que... Há todo um procedimento hoje. Sim, no pós-operatório haja uma imunomodulação ali, né? E a nossa córnea, ela é avascular. Então, isso ajuda muito que o sucesso do transplante seja maior. Então, a gente não tem contato do nosso sangue com a córnea. Né? Então, bacana. É muito interessante. A córnea é um tecido bem interessante. É isso aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos que estão aí nos acompanhando. Nós conversamos, então, com a doutora Jennifer Daltro, ela que tem o CRM MG 41729 e é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. Boa noite, doutora Jennifer. Até semana que vem. Boa noite. Menina, eu fiquei meio doida aqui, porque eu não estou acostumada. Eu fico pensando em nós dois. Cada um mexe